Vamos começar com um movimento de centramento, né? Esse trabalho, a filosofia do Bert Hellinger, antes de qualquer coisa, ela é uma postura mediante a vida. E muitas vezes nós nos deixamos ser tomados por reações, né? Nós somos mais reativos, né? Nós estamos mais sendo reativos do que ativos. E há uma diferença nesse processo, né? Quando nós somos reativos ou quando nós somos ativos. E quanto mais reativos nós estamos, mais inconscientes estamos da nossa vida. Quando acontecem fatos e dinâmicas e isso nos toma, né? Nós não estamos decidindo o que fazer. Eu observo aquilo que acontece e decido o que fazer. Agora, quando acontece algo e isso me toma, eu sou reativa. Eu não estou consciente do fato. Eu deixo que uma emoção intrínseca, seja em mim ou no meu sistema, me tome. E eu tenha esta postura e não a postura que eu gostaria de ter. E um dos grandes trabalhos que nós precisamos com isso é um estado de presença. E quando nós falamos do trabalho de Bert Hellinger, nós somos convidados a um estado de presença, estarmos presentes na nossa vida, né? E quantas vezes nós carregamos essa sensação de só estar fazendo, né? É só mais um dia. Mais uma vez eu levanto, mais uma vez eu faço o que tem que fazer, mais uma vez eu como, mais uma vez. E depois eu vou dormir, mais uma vez. E não uma sensação de estarmos apossados da nossa vida, fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Então eu vou convidar vocês a um pequeno centramento, tá? Como tem alunas aqui, talvez estejam mais habituadas, assim como tem pessoas que talvez seja a primeira vez que vai fazer essa experiência, tá? Então nós vamos sentir nossos pés firmes no chão. Então, se você estiver sentado ou deitado na cama, você também pode sentir as suas pernas firmes no colchão, caso você esteja deitado. Mas a ideia é que a gente consiga sentir os pés no chão para empurrar o chão para baixo, se você não estiver sentindo o chão. E você pode começar com essa singela e importante percepção. Eu consigo sentir os meus pés no chão? Eu consigo sentir se a sola do meu pé toca a meia, o chinelo, a lajota, o tapete. Eu consigo ter a sensação, a consciência do meu pé? Observa se você tem essa consciência, se você consegue sentir. E você pode fazer isso com os olhos abertos, fechados, entreabertos, a forma que for mais confortável para você nesse momento. Se você não consegue sentir, você pode empurrar o chão para baixo. Sabe como quem diz, é aqui que eu tô. É aqui que estão os meus pés. Esse é o único momento que eu tenho. Agora, aqui, né? E aí você observa se consegue sentir. E você pode subir fazendo esse scanner, sentindo se você consegue sentir as partes da sua perna que tocam a cadeira, a poltrona, a cama, o sofá. Tente sentir isso. Sentir as suas costas, se elas estão encostadas ou se ela está ereta, se ela toca a cadeira, o sofá, se você consegue sentir o que as suas mãos tocam. Talvez elas toquem suas pernas, talvez elas sejam tocadas pelo ar, pela caneta. O que as suas mãos tocam? Observe se alguma parte do teu corpo traz um desconforto. Às vezes está com alguma dor muscular, algum desconforto interno. Você pode observar se o seu cabelo tá gostoso assim, do jeito que tá, preso ou solto.
Traga a consciência do seu corpo. Observe se você consegue sentir o ar entrando e o ar saindo. Você consegue sentir e observar a sua respiração? Muitas vezes nós queremos resolver questões gigantescas, mas nós estamos dissociados do nosso próprio corpo, dissociados de nós mesmos. Então, traga essa percepção para o seu corpo, essa percepção sobre você. Para a neurociência, a consciência fala sobre o quanto nós temos consciência do nosso corpo, quanto nós conseguimos reconhecer o nosso próprio corpo. Observe se a parte de baixo da sua roupa é confortável ou se está apertada, se a sua blusa é confortável, qual é a sensibilidade do tecido que essa roupa traz. Tente trazer respirações mais profundas e tente exalar o ar mais devagar. Como quem diz para você mesmo: é aqui que eu estou. Esse aqui é o meu momento. Não tem nada mais importante para eu fazer agora do que estar aqui, nesse momento, com tudo que ele me traz. E quando eu convido você a essa experiência, você também pode observar o que acontece com você. Se esse convite é confortável ou desconfortável. Quais são os pensamentos que você tem quando eu provoco você a fazer essa percepção? Quais são os seus sentimentos, suas sensações? E talvez você consiga observar que você entra num julgamento com você mesmo. Se você não acha isso confortável, talvez você fique apegado ao fato de não achar isso confortável. E a ideia é que a gente não julgue isso, que a gente apenas observe isso. A gente observe como se sente quando é convidado a fazer algo. E você pode soltar todo o ar pela boca e inspirar profundamente pelo nariz. E eu convido você a fazer um pequeno exercício. Que você observe a sua vida, do jeito que ela se encontra hoje. E esse olhar é um olhar observador, de quem não quer mudar nada, apenas observar. Você consegue contemplar os momentos do seu dia de hoje que você sentiu culpa? Essa culpa foi de algo que você fez para alguém ou que você fez com você mesmo? Essa culpa é em direção a acusar alguém ou acusar a você mesma, você mesmo? Você causou algum dano a alguém hoje?
Alguém lhe causou um dano hoje? Quais são as consequências disso que aconteceu? Como você se sente em relação a esse fato? Qual é o movimento interior que acontece com você? O que acontece dentro do seu corpo? Sentimentos, pensamentos, emoções. Como você se sente? E como, por exemplo, todo esse movimento interior limita a sua vida? Talvez te adoeça. Se te adoece aonde? Qual é o órgão que adoece? Qual é a parte do teu corpo que adoece quando você reconhece a culpa que sente? Talvez esse órgão esteja vinculado a essa culpa. Para onde você olha quando sente essa culpa? Quem é prejudicado com isso? É você mesmo? É um terceiro? Você olha para você mesma? Você acusa outra pessoa? E aonde entra Deus nisso tudo? E você pode observar como você se sente agora em relação a isso. E você pode soltar todo o ar pela boca, inspirar profundamente pelo nariz. E no teu tempo, tu pode ir voltando para cá, abrindo os olhos. Sem pressa, no teu ritmo. Dentro do olhar das constelações, um dos grandes cernes do trabalho é mapear a culpa. Quando nós conseguimos trazer para a consciência a culpa que sentimos, da onde ela vem, como ela se manifesta, como ela nos paralisa e como ela nos move, é como se a gente tivesse pegado o fio da meada. Porque essa culpa e esse movimento, ele é algo intrínseco na nossa espécie. Muitas vezes nós carregamos a culpa do casamento dos pais. Muitas vezes nós carregamos a culpa do divórcio dos pais. Muitas vezes nós carregamos a culpa pela infelicidade da nossa mamãe. Muitas vezes nós carregamos a culpa de ter nascido, a culpa de ser saudável. E isso é intrínseco em
todos nós, em algum nível, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós olhamos e aí a gente pode trazer para nossa vida cotidiana mesmo, né? Quem tem uma descendência de imigrantes italianos como eu, às vezes a culpa é de descansar, a culpa é de estar de folga, a culpa do dolce far niente, de poder ficar um pouco sem fazer nada. Como assim? Eu vou ficar sem fazer nada. Às vezes essa culpa vai se manifestar quando a gente tira férias e aí a gente adoece. A gente vai tirar férias e aí tem uma despesa gigante e não vai poder viajar, né? A gente tá num sábado de noite, onde a gente pode sair, comprar uma janta maravilhosa para nós, para nosso companheiro, para um amigo ou para a gente mesmo. E aí passa mal, aquela comida não cai bem, ou a gente briga com o nosso amor e acha uma forma daquele momento ser estragado. Muitas vezes é a culpa que está por trás disso. Quando nós queremos dizer algo para alguém, né? Ah, eu quero dizer tanta coisa bonita para a pessoa que eu gosto ou para o meu colega de trabalho e chega na hora e não dá, né? Muitas vezes nós estamos presos nessa lealdade. Lealdade também é uma palavra muito comum para quem estuda o trabalho das constelações, né? Porque nós somos muito leais às dinâmicas do nosso sistema. Então, às vezes, nós estamos num contexto onde tudo poderia ser mais gostoso, né? Mas por alguma lealdade nós não conseguimos desfrutar. Às vezes a gente faz um checklist e diz: "Ah, tá tudo bem no meu casamento, tá tudo ok no meu trabalho, tá ok com as minhas finanças." Claro, de um lugar adulto onde a gente sabe que pode melhorar, né? Pode ser mais, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto triste. Parece que me falta algo. E aí você faz um checklist da sua vida hoje e diz: "Mas o que que poderia me faltar aqui?" E essa culpa intrínseca que não nos permite muitas vezes aproveitar o momento que se apresenta, a vida do jeito que ela chega. Então, essa é uma tarefa que nós, buscadores de nós mesmos, né? Quem está aqui nesse encontro é um buscador das suas questões, é um buscador de uma vida mais leve. Então, mapear essa culpa é como se fosse uma grande tarefa da nossa vida. No olhar das constelações, e por isso que durante a nosso exercício, a nossa meditação, eu trouxe essa pergunta e essa colocação. Onde entra Deus nisso tudo? Tá? Porque o olhar das constelações nos faz muitas provocações, aonde traz que aqui não existem culpados, que tudo o que acontece aqui acontece por amor, acontece por uma força. E aí nós nos perguntamos, como assim? Como assim? Então, a ideia da nossa prática hoje, desse nosso encontro, dessa nossa vivência, é que a gente possa dar um passo a mais em direção a mapear essa culpa, tá? Então, eu vou fazer um exercício com todo o grupo, e aí você pode fazer da forma que você se sinta mais confortável para fazer, tá? Se você sentir que é mais confortável desligar a sua câmera, você desliga. Se você achar que é mais confortável deixar a câmera ligada, mas não aparecer, você também pode fazer isso. Porque o mais importante aqui é que você consiga tomar consciência de algo. E se você verdadeiramente se entregar a esse processo, você ganha um presente nesse encontro, ok? Então, como que vai funcionar?
Nós vamos encontrar uma postura. Eu vou ficar em pé aqui para que vocês me vejam e eu vou precisar que vocês me sinalizem se estão me ouvindo bem, tá? Então, nós vamos trazer uma questão da nossa vida aonde a gente mapeou a culpa. Que pode ser isso que você ouviu na meditação ou uma outra situação que te remeta agora, tá? Essa culpa, ela pode ser algo que eu coloco em cima de mim mesma. Então, eu me sinto muito culpada por uma situação X, né? Ou eu culpo muito minha mãe por uma situação Y. Eu culpo muito uma ex-relação minha que me abandonou, que me traiu. Observe um movimento de culpa da sua vida que você sabe que te paralisa, que te prende e que te limita. Você traga uma situação assim, tá? Pode ser uma relação atual ou uma relação antiga. Algo que você observa que durante o seu dia, durante o passar da sua vida, é 2 e 3 você está pensando nisso. É 2 e 3 você observa que a sua alma de alguma forma ficou presa ali, tá? E aí você vai ficar em pé. Eu convido você a sentir os seus pés firmes no chão. Por quê? Porque é um processo de sentir isso. Não é um processo de sentido, de ter razão, de ser lógico. É um fenômeno. Então você vai sentir no seu corpo. E nesse lugar que você coloca os seus 2 pés firmes, e aí lembre, eu não preciso estar vendo você, você não precisa estar aparecendo na câmera. Faça esse caminho importante para você, na postura adequada para você. Então você sinta seus pés firmes no chão. E assim como nós fizemos no início do nosso encontro, você vai fazer um scanner, né? Sinta os seus pés firmes nesse lugar. Relaxe seus braços. Observa se algo te incomoda, se é o cabelo, se a roupa está apertada, se você precisa tirar o óculos, se o relógio está incomodando. Fique nesse lugar confortável para que você possa sentir tudo aquilo que você precisa sentir, tá? Nesse lugar onde você culpa, aonde você reconhece isso, tá? E aí você solta todo o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz. E você valida tudo que chega. Se chegar um pensamento, você dá lugar para esse pensamento. Ele é bem-vindo. Se chega uma sensação difícil, você dá lugar para essa sensação. Você valida isso. Se a formiga suas mãos, você também reconhece isso. Se chega uma raiva que você mataria essa pessoa. Se chega uma vergonha que você poderia se esconder, você valida tudo que chega. Você não tenta excluir ou se livrar de nada. Você dá lugar a isso. Como se você dissesse para você mesma: isso é bem-vindo. Isso faz parte. Eu dou um lugar para isso que chega. E aqui você sente toda essa culpa com tudo que ela te trouxer, com todas as manifestações. E você respira profundamente, deixando que isso te tome, tá? Se chegar a tristeza, tristeza, vergonha, raiva, qualquer coisa que chegue aqui, você valida tudo isso. E aqui, depois de validar tudo isso, você vai dar um passo para trás. E quando você dá esse passo para trás, você vai trazer uma pergunta, que é o seguinte: qual a responsabilidade que eu tenho mediante essa situação, dando esse passo para trás? Você se desassocia
de todas aquelas sensações e pensamentos que te trazem culpa. Quando você dá esse passo para trás, você assume a responsabilidade disso. E agora que logo aí à frente você observa aquela parte sua que culpa e se sente culpado, você olha de fora. Nesse lugar você pergunta: qual é a minha responsabilidade nessa situação? E solta todo o ar. Você não precisa responder isso. Você apenas deixe que essa pergunta trabalhe dentro de você. E solta todo o ar pela boca. Você pergunta a você mesmo: o que eu vou fazer com isso? E lembre que você não precisa encontrar a resposta. Você apenas deixe que essa pergunta trabalhe dentro de você. Quando você pergunta qual é a responsabilidade que eu tenho e o que eu vou fazer com isso, algo começa a clarear para você. Porque você não é essa situação. Essa situação não te define. Ela é apenas uma parte de você, uma parte da sua história. Você não é essa história. E você solta todo o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz. E mais uma vez, você pode perguntar: qual é a minha responsabilidade nessa situação? O que eu vou fazer com isso? Agora que eu vejo um pouco mais amplo que eu não sou essa experiência, que essa experiência não me define, ela é apenas uma parte. E mais uma vez solta todo o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz e observa o que acontece dentro de você. Quais são os pensamentos que chegam? Quais são os sentimentos? As emoções? E se algo muda para você? Quando você se convida a olhar para sua responsabilidade. Quando você se convida a decidir o que fazer com isso. E se você sentir nesse momento, você pode fazer alguma anotação de algo que tenha ocorrido para você. Se você sentir que é suficiente ou precisa tomar uma aguinha, você toma. E vocês podem ir voltando para cá, sem pressa, no seu ritmo. Muitas vezes nós estamos tão presos nessa nossa consciência estreita, né? Nesse nosso amor cego, que a gente passa culpando, né? Ai, é que eu tô vivendo isso por causa da Covid, por causa do presidente, por causa. Fica mais fácil, é um lugar mais confortável para nós, muitas vezes, né? Culparmos algo. Ah, eu não dormi porque o vizinho fez barulho.
Ah, eu não tô legal por causa dos meus hormônios. Durante um dia, se nós pegarmos um papel e uma caneta e fizermos uma lista de quantas vezes nós culpamos algo, a gente fica impressionado. Eu tô assim porque eu não comi direito, eu tô assim porque hoje eu não fui aos pés, eu tô assim porque meu marido. A gente passa o dia culpando. Fui lá trabalhar, minha colega de trabalho estava mal-humorada, meu dia foi uma droga porque a minha colega estava mal-humorada. Culpa na colega. Cadê a nossa responsabilidade sobre a nossa vida? Cadê a nossa responsabilidade sobre nossas posturas? Ah, eu não estou feliz porque é inverno. Ok, vai ser inverno todo ano, é uma decisão sua. Não, a culpa, ela nos convida a negar a realidade. Qual é a realidade? Que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas posturas. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Enquanto eu culpo a Covid, o governo, né, o clima, os hormônios, o vizinho, o marido, a esposa, nós nos mantemos inocentes. E aí vem o Hellinger com uma frase: a vida adulta renuncia a qualquer inocência. Nós somos altamente responsáveis. Altamente responsáveis pela vida que levamos. Vocês podem dar uma respirada, tá? Dar uma mexidinha, às vezes algum lugar do corpo, quando a gente ouve coisas que nos trazem desconforto, algum lugar do corpo sinaliza, né? E aí você lembra de tratar esse lugar com amor, fazer uns cafunézinhos, se der, dar um beijinho, né? Porque os nossos traumas, eles vão se mostrar muitas vezes em contraturas musculares, né? Na face dos nossos músculos. Então, quando eu convidei vocês no início aqui desse encontro, a escanear o dia e ver os momentos em que você culpou, talvez você não tinha consciência que tinha culpado tanta coisa. A culpa, ela tá ali o tempo todo. E se nós não ficamos conscientes, a gente passa o dia isento de responsabilidades. Eu tô isenta de responsabilidades. Porque a vizinha fez isso, porque o marido fez tal coisa, porque a comida caiu mal, porque eu não dormi bem. Nós nem nos damos conta o quanto essa culpa nos deixa letárgicos, presos, inocentes e sem responsabilidade pela vida que a gente está levando, né? E o dia de ser feliz é hoje. O dia de organizar a nossa alimentação é hoje. O dia de organizar a atividade física é hoje, né? Às vezes, nós não nos damos conta o quanto nós somos responsáveis pela noite mal dormida, né? A, a ciência nos prova o quanto as telas, né? Hoje eu tô aqui falando com vocês, então tem a tela do computador. Na minha frente tem o ring light, né? Para vocês me verem bem, então tem uma luz nos meus olhos. Então eu tô ativando, eu tô dando mais luz para mim. Então hoje vai ser um exercício mais profundo para ir dormir. Porque não é à toa que existe abajur, para que a gente vá baixando a luz da casa. Nós precisamos entrar num estado de avisar o nosso corpo que a gente está desativando. Então, antes de dormir, não é o horário de ligar a tela, de ligar a luz, de ficar nessa maravilha que é ter o mundo nas nossas mãos aqui. Mas antes de dormir não é horário disso, não é horário de discutir com o marido, é horário de baixar a energia. E se eu
não tomo consciência que a responsabilidade é minha de construir a minha higiene do sono, eu vou culpar até a mãe do Badanha porque eu não dormi bem. Então, é um movimento de assumir a responsabilidade da qualidade do meu sono, porque a qualidade do meu sono vai determinar a qualidade que eu vou acordar amanhã de manhã. E a qualidade com que eu acordo amanhã de manhã também vai interferir na qualidade do meu dia. E a nossa vida é feita de dias, de semanas, de meses. Então, às vezes, uma reciclagem do sono me traz a responsabilidade da qualidade da minha vida, ok? Dá mais uma respiradinha aí. Nesse momento, eu vou abrir caso alguém tenha alguma pergunta ou queira compartilhar como foi a experiência, tá? Se vocês quiserem, também podem mandar perguntas aqui no chat, tá? Que eu leio tranquilamente. Que aí a gente vai agora trabalhar um outro passo muito importante, ok? Estão tomando água aí? Nós somos responsáveis por isso também, tá? Nós somos responsáveis por dar comida para o nosso corpo, dar água para o nosso corpo. Nós somos responsáveis. É uma decisão cuidar de nós mesmos, é uma decisão. E é uma decisão diária. Ok, então nós vamos seguir para o próximo exercício, onde nós vamos falar agora sobre algo muito importante em relação a essa culpa e esse movimento que acontece com todos nós. Essa culpa ela inicia na nossa triangulação essencial, né? Aonde acontece a nossa triangulação essencial? Na relação com nossos pais. Tá? A nossa relação mais íntima, a nossa relação primária é a relação com a nossa mamãe. Tá? Então, a nossa mamãe é a nossa relação mais íntima e mais importante, tá? Nessa relação entre pai e mãe há uma pequena diferença, tá? Porque nós viemos de dentro da nossa mamãe. Nós tínhamos uma relação visceral com a nossa mãe. Então, nesse momento, pai e mãe ficam um pouquinho disparelhos, tá? Ok. Então, nessa relação com a nossa mamãe, e como a nossa mamãe permitia o acesso com o nosso papai, é ali que nasce muita culpa, tá? Muitas vezes a gente vai querer salvar a nossa mãe, nós vamos querer salvar o casamento dos nossos pais, né? A gente vira um perseguidor do nosso pai, às vezes vítima, nos sentimos vítima dos nossos pais. Então, todas essas posturas, elas trazem sentimentos de culpa, tá? Uma culpa profunda. E essa culpa, ela vai trazer por consequência essa sensação de não sermos suficientes, de não sermos suficientes sendo nós mesmos, de nada do que a gente faça é suficiente, né? Como se a gente não tivesse conseguido ser suficiente para os nossos pais. E muitas vezes, quando a mamãe, por alguma razão, né, nos bloqueia essa direção até o pai, eu me sinto metade, eu me sinto vazia, né? Como se dentro de mim eu não tivesse pai. A gente acaba trazendo falas como eu me sinto mais a minha mãe, né? Ou eu sou mais meu pai. Ou a família do meu pai, bah, a família do meu pai é horrível, a família da minha mãe sim que é legal. E isso tudo dentro de nós traz essa sensação de não sermos suficientes sendo nós mesmos. Então, toda vez que nós trouxemos essa sensação de insuficiência, a culpa também vai estar intrínseca ali. Ela vai estar escondidinha, né? Eu não recebi suficiente dos meus pais,
Minha mãe não foi boa o suficiente para mim. Meu pai não foi bom o suficiente para mim. Isso tudo fica intrínseco a essa culpa toda que a gente vai mapeando. É como se nós disséssemos: a vida não é boa o suficiente. Ou eu não sou boa o suficiente para a vida. Ou eu culpo a vida, ou eu me culpo mediante a vida, né? E nessa postura eu não me sinto responsável de fazer o que precisa ser feito. Então a gente vai fazer mais um pequeno exercício, tá? Pequeno e profundo, tá? Eu vou pedir que vocês mais uma vez então se centrem. Lembrem que vocês podem fazer isso com os olhos abertos, fechados ou entreabertos, tá? E você vai visualizar na sua frente a sua mãe e o seu pai. Caso você não tenha conhecido um dos dois ou ambos, você imagina os portais que te trouxeram para a Terra. Você vai visualizar seus pais biológicos. Você solta todo o ar pela boca. Inspira, inspira profundamente pelo nariz. E observa como você se sente quando visualiza seus pais na sua frente. E qualquer sensação que chegar é bem-vinda. Você não tenta mudar nada. E nesse lugar agora, você valida qualquer sensação de não ter recebido o carinho suficiente da mamãe, a presença do papai e qualquer outra sensação que você tenha já consciência que culpa eles de algo. E você solta todo o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz. E agora você olha para eles e diz, por mais, e você pode dizer isso em voz alta se quiser, ou você pode falar de forma mental, conforme for mais tranquilo no ambiente que você estiver agora, tá? Se puder ser em voz alta, melhor. Você diz, por mais difícil que tenha sido, hoje, aqui, eu reconheço que vocês me deram o suficiente. Solta todo o ar pela boca, inspira profundamente pelo nariz. Vocês me deram o suficiente. E enquanto você se mantém aí com essa frase, eu vou falando algo. Talvez passe alguma sensação de algo não ter sido suficiente, e você reconhece isso. E você reconhece que você cresceu, que você se tornou uma adulta, um adulto, que você estudou, que você tem seu trabalho, que você formou sua família, que talvez você teve filhos ou não, mas você serve a vida através do seu trabalho, do jeito que é possível para você. E você solta todo o ar mais uma vez. E diz sim, foi suficiente. Por mais difícil que seja para mim, foi o suficiente.
E solta todo o ar pela boca. Inspira profundamente pelo nariz. E qualquer sensação, pensamento, memória que chegar é bem-vindo. E se de alguma forma chega que não foi suficiente algo, você pode repetir mais uma vez. Sim, foi o suficiente. E eu libero vocês das minhas expectativas infantis. Hoje, como uma adulta, como um adulto, eu reconheço que foi suficiente. E você pode devagarinho soltar a sua cabeça, deixando que o queixo chegue lá pertinho do peito, como quem baixa a cabeça para os seus pais, reconhecendo que foi suficiente. E talvez chegue alguma emoção, talvez escorra uma lágrima, talvez não. Qualquer sensação que chegar é muito bem-vinda, você libera algo. Porque aqui de cabeça baixa para eles você reconhece que foi o suficiente. Aqui de cabeça baixa você reconhece que Deus não erra. Você reconhece que aqui ninguém tem o pai nem a mãe errado. Que cada um de nós nasce na família que precisa nascer, com os pais que precisam. E solta todo o ar pela boca. E inspira profundamente pelo nariz, levantando a cabeça. A única forma de nós nos sentirmos suficientes mediante a vida e sentindo que a vida, assim como ela é suficiente para nós, é reconhecendo dentro de nós que os nossos pais foram suficientes, que nós recebemos deles o suficiente, seja o que for e do jeito que for. Foi o suficiente do jeito que foi. Porque afinal de contas nós crescemos. Nós estamos aqui vivos nesse encontro. Nós sobrevivemos aquilo tudo. Nós estudamos, trabalhamos. Alguns aqui são pais, mães. Outros seguem o seu trabalho, o serviço da vida, assim como eu, que não tenho filhos biológicos. Nós servimos a vida de alguma forma. Então deu certo. Foi suficiente. Estamos aqui bem nutridos e ainda tem que fazer dieta. Foi suficiente. Devagarinho você pode voltar para sua postura, sem pressa, no seu ritmo. E esse é um exercício que a gente pode trabalhar várias e várias vezes. Várias e várias vezes, quando chegar a culpa, quando ninguém é suficiente para nós, nenhum amigo é bom o suficiente, nenhum companheiro, uma companheira é boa o suficiente, nem o dinheiro que eu tenho é suficiente. Quando chegam essas sensações, aonde eu culpo, e vocês lembrem que toda vez que chega essa sensação de insuficiência, tem uma culpa intrínseca.
Toda vez que eu mapeio a culpa, tenho uma insuficiência intrínseca. E aí eu me responsabilizo. E esse exercício que eu convidei vocês a fazer é um processo de responsabilidade. Se me falta algo, deixa eu tomar mais meus pais. Se eu sinto que a vida não é suficiente, que o dinheiro não é suficiente, que as pessoas que eu encontro não são boas o suficientes, eu tomo mais meus pais. Eu me aposto mais da origem do meu indivíduo, ok? Podem tomar uma aguinha. É 1 hora de encontro, mas é um trabalho de uma vida. Esse exercício é um exercício simples e muito profundo. Tem várias carinhas aqui que eu sei que estudam as constelações há muito tempo, né? As alunas aí que são alunas mais de 3, 4 anos já. Né? E esse exercício é um exercício profundo e ele traz o essencial do trabalho das constelações. E o Bert Hellinger vai nos falar que o essencial é simples. Então, poder baixar a cabeça para os nossos pais, por mais que seja difícil, e dizer sim, vocês me deram o suficiente, eu tenho que fazer até dieta. Vocês acertaram tanto que eu tenho estrutura de vir ouvir uma vivência dessas, porque muitas pessoas não têm estrutura. E algumas de vocês aqui já sabem, outras não vou contar. Eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e eu estou encantada. Vou falar uma linguagem que talvez a Adri, eu sei que é da área da saúde, eu não sei se tem mais alguém aqui que é da área da saúde. Ah, os nossos neurônios, eles têm uma bainha de mielina, esse é o nome, que nos ajuda a produzir novas sinapses, né? Algumas pessoas têm mais neurônios, outras pessoas têm menos neurônio. O que que a neurociência observa? Que as pessoas que têm essa conexão maior, né, com a sua infância e essa estrutura de organizar a infância, né, tem mais bainhas de mielina que as outras. Olha que lindo. Então, quanta estrutura nós precisamos, quantas sinapses novas nós precisamos para conseguir ir organizando a nossa história, para conseguir ir sobrevivendo ao nosso passado, para conseguir viver a nossa vida. Enquanto a gente ainda não consegue acessar essa sobrevivência da nossa história, a gente não consegue se apossar de viver a nossa vida hoje. Então, olhar para essas questões e conseguir organizar elas dentro de nós nos dão mais estrutura de seguir a nossa vida, de viver o que o dia tem para trazer para nós, de se alegrar com os presentes da vida. E são presentes difíceis às vezes. Às vezes são presentes dolorosos, mas que nos trazem muito aprendizado, tá? Então, desde já eu agradeço a confiança da Ilosa, né, que me chama nessa parceria com o Zen Vitale, que é uma honra. Prana, Caxias, né? Tem uma ponte já. Então, Ilosa, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que disseram sim para estarem aqui. Ah, eu fico à disposição, vocês. Quem já conhece meu trabalho sabe que, independente dessa vivência, me chame no privado se você quiser conversar sobre algo que não ficou claro ou que mexeu profundamente com você, tá? Nós estamos começando 2 turmas novas para quem sente em buscar, né? Buscar mais a si mesmo, se apossar da sua história para uma vida mais leve. Tem turma nova começando em Veranópolis, agora no feriado do dia 1º de maio. Então, dia 2 e 3 começa a turma nova aqui em Vera. A Adri já tá aí, né? Afinada para começar o curso. Tem turma nova começando lá em Caxias no final de julho, tá? Então, conversando com a Elosa, ela me disse hoje, Fê, vamos fazer uma proposta
para quem participou da live com desconto especial. Então não fica o desconto só lá para o Zen, mas vem o desconto aqui para Vera também, que depois a Ilosa bota lá, a gente bota lá no grupo, né? Que o valor do à vista fica para o parcelado, tá? Para quem participou aqui da live, procura ali o pessoal do Zen, quem quiser fazer em Caxias, quem quiser fazer por aqui, chama nós aqui do plano. Ou me chama também se quer fazer lá no Zen, que igual eu converso com todos os alunos antes, tá? O curso, ele é uma desconstrução. Estou tentando ver aqui quantas pessoas da Fenômeno tem. Tem a Elia, a Dart, a Adri, a Daisy, a Jaque, a Isis, a Ilosa, que já são alunas, e a Adri, que está matriculada agora. Acho que eu falei todos, tem alguns que estão com nome aí que eu não, talvez eu não saiba. O curso, ele é uma desconstrução, o pessoal que tá aí sabe, né, Isis? Final de semana foi bem tranquilo, né, Isis? Então, a gente vai deixando que as nossas narrativas caiam por terra, é um convite à responsabilidade sobre as nossas atitudes. Quem sente o chamado de estudar isso precisa estar aberto a se desconstruir, está aberto a se desassociar de muita coisa e nós estamos muitas vezes associados a partes da nossa história, a posturas que nós temos. Gosto de dizer que esse convite é uma reforma, né? A gente vai reformar a nós mesmos. Nós vamos soltar essa pessoa que a gente pensa que é para encontrar a pessoa que realmente nós somos, né? E nós estamos muito associados aos nossos traumas, a definições que nós temos de nós mesmos, e o curso é um convite a desconstruir isso. A duras penas, tem um preço e um custo, né? Quem veio sabe, né, Daisy? A Daisy tá aí, ó, né? Quem veio sabe que é um grande desafio a gente soltar, né? Soltar o nosso certo, soltar o nosso errado, para acessar realmente esse olhar que amplia, que vê além, né? E que nos promove uma vida mais leve, mas que tem um custo, né? Né, ele? Tem o pessoal aí, a ele, a Adri, a Darcy, a Daisy, que vem lá do Paraná, viajam. Quantas horas de ônibus, Adri, tu fez para fazer o curso aqui? 17, 20 horas, né? Eram 18, mas teve viagem que chegou a 24, 25 horas, contando os Uhum. atrasos, assim vai. Lindo, lindo, obrigada. E Aguentei. tá pronta para vir para a segunda etapa de novo? Só de carro agora. Tá certo. Se vocês sentirem que seja o tema ou a minha forma de condução toca você, será uma honra ter você, seja aqui em Viranópolis ou seja em Caxias, né? Para a gente desconstruir. Nós todos somos merecedores de uma vida melhor, de uma vida mais leve, né? Muitas vezes nós nos contentamos como mais ou menos, né? Mas nós todos somos merecedores de uma vida incrível e é nossa responsabilidade construir isso, tá? Tem um estudo de Harvard que diz que apenas 5% da população mundial tem uma boa vida. 5%, né? E aí eles chegaram, dentro das pesquisas científicas deles, à conclusão de que uma vida incrível dá trabalho e que nós somos mais tendenciosos a ficar no comodismo, né? No vai, vai. Aqui na nossa região da colônia, viu? Romilda, ele. Aqui a gente diz: como é que vai a vida? Ah, vai, vai, né? Ah, vai, vai. E faz assim com os ombros, né? Esse movimento com os ombros, ele traz desdém. A gente fala que a vida vai, vai. E muitas vezes é com esse desdém que nós tratamos nossa vida. Cadê a nossa responsabilidade, né? Então, se vocês sentem de começar um estudo, seja comigo, né, ou seja com alguém próximo, busquem uma vida melhor. Nós somos todos merecedores, tá?
Muito obrigada por me permitirem executar minha missão na Terra. Eu amo estudar e amo poder passar um pouco dessa filosofia, dessa abordagem do Bert Hellinger, que eu sou muito grata pelo tanto que eu recebi. Então, o mínimo que eu posso fazer em gratidão é passar um pouco disso, tá? Obrigada a todos, a todas que estiveram aqui. Fico à disposição e vai ser uma honra encontrar vocês aí nas próximas turmas, tá? E Losa, uma honra trabalhar com Zen Vitale, tá? Um beijo e até breve.